Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. E, gente, hoje de novo o vídeo está sendo gravado, tá? Mas é pela falta de conteúdo que eles estão entregando pra gente mesmo. Além disso, né, eu tive um dia um pouco cheio hoje também. Reunião com o pessoal do YouTube pra gente tirar algumas dúvidas sobre o que realmente está acontecendo nesses últimos meses, porque diminuíram o alcance do canal e tal. Então eu resolvi falar com o gerente do YouTube. Depois de 1 mês e meio eles me atenderam. Enfim, me explicaram aí algumas coisas técnicas e tal, que pediram para eu dar uma revisada, depois eu vejo isso. Além disso, né, carnaval, e aí tive que antecipar datas, tive que antecipar um monte de coisa aí para dar tempo de resolver tudo e pelo menos deu tempo. Fora isso, né, o pessoal do BBB não entregou muita coisa pra gente. Realmente, de ontem para hoje não teve nada, realmente não teve nada assim de interessante. Falei ontem para vocês que a Camila, que se achava tão fodona, a jogadora mais fodona que tem no BBB, ela e a irmã dela se acham. Assim, a Camila nem quis tentar sair do quarto. Ao contrário, ela até conseguiu ali, achou umas 3 chaves, mas depois ela abriu um dos baús ali, mas ela realmente desistiu, começou a roncar, dormiu mesmo ali e só saiu do quarto depois que terminou a festa. Depois disso tudo, ela começou a se vitimizar, como eu disse para vocês que ela faria. Ela disse que hoje ela entende o que é que a Vitória sente. É sério, gente, ela teve a disfarçatez de dizer isso. Gente, foi um absurdo, né? Mas enfim, vocês sabem como a Camila funciona. A Camila é uma pessoa que faz essas coisas no BBB. No final das contas, o que mais aconteceu ali foi só aquela choradeira deles. O que mais aconteceu ali foi só isso mesmo. E é o que a gente vai te contar, porque é o que tem. A gente trabalha com o que a gente tem, né? Então, vamos lá. Só para lembrar, hoje tem a prova do líder. Também para lembrar para vocês, hoje ainda vai ter, se eu não me engano, se eu não lembro exatamente da dinâmica, mas se eu não me engano, vai ter mais um veto hoje. O João Pedro, se tiver um veto, disse que ele vetaria a Aline. Mas eu vou te explicar isso mais detalhadamente ao longo aqui do nosso resumo. A festa começou, gente. Só que um pouquinho antes da festa começar, o Guilherme falou ali que ele teve um presságio, um sonho assim, que de acordo, né, com o sonho dele, ele tava contando para todo mundo na sala. Ele sonhou que tinha uma repescagem e que voltavam 4 pessoas para dentro do jogo. Segundo ele, a primeira pessoa que voltava era a Arliane. E aí ela entrava dentro da casa e dizia: vem mais 3 por aí. E aí até o Vinícius chegou a rebater ele e dizer assim: se for desse jeito, o programa vai terminar só em dezembro, né? Então, assim, a Globo, diante disso, né, já negou que vai rolar uma repescagem, já foi decidido, bateram o martelo, tá completamente descartada a ideia de uma repescagem. O Guilherme disse que no sonho dele só tinha 7 a 10 pessoas na casa. E aí ele mesmo dizia no sonho que ele não estava acreditando que mais pessoas entrariam na casa, que já tinha saído milhares de pessoas para voltar mais 4 pessoas e aí atrapalhar mais o jogo. Enfim, no final das contas, né? No final das contas, a gente já sabe que não vai acontecer. O que eu tô sabendo de informação de bastidor é: a Globo descartou completamente uma repescagem, mas eles não descartaram completamente a possibilidade de uma casa de vidro. Uma forma de colocar participantes novos no jogo. Não está completamente descartado, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade não tá, assim, também
estão no radar. Eles estão pensando mais em tentar desenvolver dinâmicas para ver se esse elenco funciona, né? E aí, como vocês sabem também, o João Pedro tomou uma decisão antes de ir para a festa do líder dele. Ele vetou a Camila da festa, justificou ali para o Tadeu que ele se identificava demais com a Camila, com a Tamires, com a história de vida delas, que eles têm uma troca legal. Só que prioridade é prioridade, por causa da briga que aconteceu entre ela e a Vitória, um dedo na cara, essas coisas, e ele não gostava disso. No fim, muita gente disse que ele não falou nada com nada quando ele deu essa justificativa. Só que para mim, no fundo, foi a Camila também recebendo de volta tudo aquilo que ela fez para Vitória. Foi engraçado de ver no final das contas. Ela foi enviada para o quarto do Barrado no baile e ela tinha que encontrar 5 chaves entre 22 mil bolinhas para abrir 5 baús e conseguir o convite para a festa. Se ela não completasse o desafio, a única coisa que aconteceria é ela ficar trancada dentro daquele quarto e só voltar para casa depois que a festa acabasse. Ela começou sim o desafio, tá? Só para deixar, vou até mostrar para vocês aí na imagem, ela de fato começou o desafio, ela de fato tentou ali por alguns momentos, mas no final das contas, Camila basicamente desistiu, ela chorou, disse que estava com muito ódio. No final das contas, era isso que ela queria. Ela estava buscando ali uma forma de se vitimizar, tá bom? E ali, durante a festa Cavalgada do João Pedro, que foi o nome que arrumaram para essa festa, o clima ficou um pouquinho tenso ali, especialmente entre a Tamires e o João Pedro. A Tamires desabafou ali com a Graciane sobre a escolha do João Pedro. Ela não gostou muito. Disse ela para Graciane: o que me deixa chateada é isso. Ele prefere tirar uma pessoa, e a Graciane completa, que ele conversa e se identifica. E aí ela disse: ele tirou alguém que ele gosta para deixar alguém que vota nele. Sério, ele realmente fez isso, mas no final das contas, querendo ou não, eles vão acabar se votando. A Camila até que encontrou uma chave logo no começo da festa, mudou ali um pouquinho a estratégia dela, mas no fim era aquilo que o Tadeu disse, ela precisaria de um método e ela não encontrou este método, né? E aí depois ela foi confrontar ali o João Pedro. Ela quis saber por que ele fez essa escolha. Inclusive ela até falou assim, já manipulando o cara. Disse ela: faz o que você achar melhor pra você e tá pronto. Só que é a minha irmã e eu fiquei chateada por ela estar lá. É isso. E aí ele até falou sobre as prioridades de voto dele. Segundo ele, o que ele disse, as prioridades de voto são o Diego, a Daniele, a Vitória, a Graciane, a Aline e as 2 irmãs ficam por último. Só que aí a Tamires disse assim que ele não precisava mais ficar se explicando, estava tudo bem. Ela entendia que isso tudo era um jogo e tal, mas ele ficou horas ali se explicando. De fato, né, eu achei que ele não precisava de toda essa explicação. Enquanto isso, a Camila estava lá no quarto tentando achar as bolinhas. E no final, ela não achou as bolinhas certas. E aí teve um outro momento que foi a Daniele conversando com a Graciane. E aí eles estavam ali falando sobre o que é que devem fazer numa festa. Disse ali a Daniele: a festa não é lugar para conversar de jogo. Vocês já perceberam que a Daniele ela é meio que uma planta, né? Eu acho que eu não preciso dizer isso para vocês, né? Aí a Graciane concordou e disse assim que muito do que aconteceu ali com a Vitória foi por causa do que as próprias irmãs fizeram. Olha a Graciane fazendo um jogo duplo também. Disse aí Graciane: se não tivessem falado nada, a casa inteira não saberia e não teria este problema com a Camila. Disse aí a Graciane para a Daniele. Depois, obviamente, a Tamires foi conversar com a Graciane para contar ali a conversa que ela teve sobre o João Pedro.
e tal. Começou a repetir a mesma coisa que ela já tinha falado antes. Enfim, gente, não foi grandes coisas de movimentações nessa festa, tá? No meio da festa, colocaram um monte de funk ali só para dar uma afrontada no João Pedro, porque afinal de contas o João Pedro não gosta de funk. Colocaram ali funk, dançaram, rebolaram e tal, mas ele levou de boa, tá? No final das contas ele levou de boa. E aí começou o principal acontecimento da festa, a briga dos dois irmãos por causa de um chapéu. É, basicamente foi isso aí. Gente, não teve lá muita coisa, tá? O João Pedro disse ali que o irmão dele não é bobo. E aí ele disse que o João Gabriel se incomodou de ver o João Pedro usando o chapéu dele e tal. E aí o João Pedro disse que ele não estava nem aí, que o chapéu era dele, que ele conhece o chapéu dele, que o irmão sabe que o chapéu é dele, e que o irmão dele não é bobo não, e que o irmão dele estava de gracinha. Ele falou isso pro Mike, depois o Vinícius tentou ali acalmar os dois. O Vinícius começou a dizer ali, né, que a festa é dos dois, que ele tava de chapéu e que o João Pedro ia deixar o irmão sem o chapéu. Só que aí teve, gente, foi só por causa de um chapéu. É sério, a festa foi, isso tudo foi por causa de um chapéu. Enquanto rolava a briga do chapéu, a Camila estava ali tentando buscar a chave. Teve um momento que ela chorou mesmo, chorou horrores. Ela até falou o que ela faria caso ela conseguisse achar essa chave e voltasse para a festa. Disse ela que ela ia voltar, comer um pouco, tomar uma cerveja e ir embora. Ia dizer assim na cara dos irmãos: vocês me vetaram, vocês não me queriam aqui, pois eu também não vou ficar aqui. Mas ela não teve coragem de falar isso na cara deles quando ela voltou, né? Deveria. Não deveria ficar guardando isso aí, né? Não teve essa coragem toda. E aí, lá foi o Vinícius, abriram a despensa, viram que a produção tinha mandado outro chapéu pra ele. E aí, ele dizendo que esse chapéu não era do irmão dele. Aí depois que a produção mandou o chapéu ali dele. E aí ele pegou o chapéu, disse que o irmão dele estava criando caso, e aí pegou, esquentou uma água ali para desamassar o chapéu, e aí acabou devolvendo o chapéu pro irmão, e aí o irmão continuou brigando com ele, aí depois ele foi lá, o João Gabriel, continuando conversando ali com a Eva, com a Renata, falando aí que o irmão sabe que o chapéu era dele, que o irmão isso, que o irmão aquilo, e aí começou a falar do negócio do chapéu de novo. E aí teve esse momento aí do Vinícius dizendo que a festa era dos dois, que ele tinha que voltar lá, que ele tinha que comemorar. A mesma coisa a Eva disse assim para ele, que os dois tinham que aproveitar, porque a festa não era só do líder João Pedro, mas era dos dois irmãos, que se um tava feliz, o outro também tava e tal. Gente, foi só por causa do chapéu. No final das contas, tá? Teve um momento ali que o Vinícius disse que era para ele voltar para a festa. O João Pedro subiu para o quarto fantástico e disse assim: eu que ainda saio como errado dessa história, tá? Ele ficou com muita raiva do irmão dele, tá? Ficou com muita raiva. E aí depois, lá no quarto Nordeste, as meninas continuaram repercutindo a veto do João Pedro na Camila, afirmando ali que os irmãos estão fazendo uma jogada perigosa, que esse jogo ali vai ser complicado e tal. Teve um momento ali que a Vitória conversou ali com o Diego e estavam falando ali das estratégias de jogo e tal, só que isso não foi lá tão impactante assim. Mas uma coisa, o Diego falou para a Vitória, e eu não sei se a Vitória pegou isso para ela, mas o Diego disse assim para ela: é muito louco porque cada vez que eu vou fazer uma jogada pensando em mim primeiro, eu me sinto culpada. Do tipo assim, será que vão me julgar porque eu não estou pensando no outro? Disse aí, foi a Vitória, tá? E aí o Diego disse: eu estou muito feliz que você está aqui na casa. Só que também ele deu um toque para ela, que ela não fique pensando que ela está errada por pensar em si mesmo antes, porque afinal de contas, ela precisa pensar em si mesma antes, tá?
E aí o Diego revelou que ele tá priorizando sim a irmã dele, que a irmã dele é parte do jogo dele, mas que os dois ali estão indo para caminhos diferentes. Mesmo assim, me parece que a Daniele está começando a ficar isolada. Não estou falando só isolada no sentido de ficar excluída da casa, não é nesse sentido, mas isolada no sentido de talvez Daniele esteja começando a se perder mais nesse jogo. Talvez Daniele esteja começando ali a ficar tão, mas tão sem movimentação dentro do jogo que ela se torna um alvo fácil. Diferente do Diego, que está deixando bastante claro que as prioridades dele são o pessoal do quarto anos 50, excluindo aí a Eva e a Renata, que não jogam junto ainda com ele, mas colocando o Guilherme, Dona Delma e tal, essas pessoas juntos ali, ele tem essa aliança. E isso tem funcionado para ele, inclusive. Agora, no caso da Daniele, não, né? Vocês já sabem por quê. E aí, depois, teve nessa mesma conversa aí da Graciane com a Vitória e tal. Eles estavam falando ali sobre os vilões da casa, quem são os verdadeiros vilões do jogo. Aí a Graciane e a Daniele comentaram ali que a divisão dos grupos estava afetando a convivência, que já estava difícil e tal. Gente, foi só isso aí, tá? Foi só a mesma coisa de sempre, gente. Elas não avançaram muita coisa ali. Aí também teve um outro momento ali da festa, que foi só essa reclamação das meninas ali. A Eva e a Renata continuam a desabafar sobre o Mike. Elas acham que o Mike ali tá numa situação complicada, porque ele tá também entre os grupos, que ele tá também entre um grupo ali de um lado e um grupo de outro, ele tá no meio desses dois grupos, e que isso ali, de uma certa forma, está sendo difícil e complicado para elas conseguirem confiar no cara. E de fato, não tem como confiar num cara que já deixou claro que não vai ser aquele 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 cara que você pode de uma certa forma contar. Não dá para contar com ele, simplesmente não tem como contar com ele. E aí, gente, depois, assim, no festa, não foi tanta coisa que aconteceu. Elas falaram da Daniele também, que elas acham que a Daniele tá fazendo um jogo muito, muito ruim. Elas não chamaram a Daniele de planta, tá? Mas elas basicamente disseram que o jogo da Daniele era um jogo de falta de comprometimento. Que a Daniele meio que tá ali querendo fazer um jogo sem se comprometer com ninguém. E de fato, gente, é isso que tá acontecendo. A Daniele nesse jogo, ela não tá entregando muita coisa de relevante. Eu já tinha falado para vocês sobre a forma como a Daniele faz esse jogo no BBB. O jogo da Daniele é muito, muito ruim. Porém, que bom que não é só a gente que observa isso. Que bom que lá dentro da casa eles também observam, e que bom que lá dentro da casa eles também conseguem prestar atenção nesses detalhes, né? Enfim, gente, assim, não foi tão interessante o que aconteceu nesse jogo ali. Voltando lá no quarto do Barrado no baile, a Camila ficou ali sem ter muito o que fazer, gente. Chegou uma hora assim que a Camila começou, ela só tirava as bolinhas, atirava para um lado, atirava para o outro. Ela não teve nem a estratégia, né? Porque tem uma área ali que dava para ela ter jogado as bolinhas naquela área, depois que ela checou, não tinha nada, botava as bolinhas para aquela área ali, e depois que ela terminasse de checar como eu falei para vocês, minha estratégia seria dividir isso aí em setor. De tanto desse trecho aqui até aqui, eu vou ficar aqui, vou jogar as bolinhas lá para a porta. Não consegui achar as bolinhas ali, vou para o próximo setor, jogava lá para a porta, jogava para lá, porque facilitaria. Ela não teve nem essa visão, ela simplesmente só foi atirando as bolinhas para lá sem método algum. Tadeu avisou que ela precisaria de método. Aí ela começou a chorar, começou ali a arrumar formas de se vitimizar. Enquanto isso, lá estava a Tamires. Aí ela começou a fazer um alerta sobre as alianças na casa. Ela começou ali a desabafar sobre a decisão do João Pedro numa conversa com o Mike.
Ela chorou no começo da festa, chorou no meio da festa. Aí ela disse que estava muito chateada com o João Pedro. Disse ela: eu acho foda colocar uma pessoa que nem curte tanto assim a festa. Tem a minha irmã que adora. Ela deve estar arrasada. E aí, o Mike fala até pra Tamires: é bom pra ela porque agora ela vai se ligar. E aí a Tamires também comentou, ouviu que o João Pedro poderia escolher a Aline para o quarto do barrado no baile, mas acabou optando pela Camila de última hora. E aí ela começou a dizer assim que a postura dos irmãos gêmeos é uma postura que vai acabar prejudicando o jogo deles por causa desse não comprometimento. E aí, o Mike começou a falar das coisas que ele tem visto ali. Ele disse que os irmãos já declararam que vota na Aline. E aí, depois, ele mesmo disse que se ele cair no paredão e for eliminado, o grupo todo aonde ele está vai mudar. Disse ele: no dia que eu sair, o meu grupo muda por inteiro. Pra pensar, os moleques são apegados a mim. A gente é um trio. As minas vêm por causa dos moleques. A hora que eu sair, eles vão para o Vinícius. E aí ele fala que o pessoal do anos 50 é quem vai se fortalecer. Aí a Tamires disse que chega até dar uma ansiedade nela ver isso acontecer. E aí ela disse assim que ela conversou com o João Pedro no começo da festa, que ela tentou ali mostrar uma certa compreensão e tal. Disse ela que ela não ia ficar com raiva pelas escolhas do João Pedro, só que ela ficou chateada porque ele colocou a irmã dela, que a irmã dela também estava chateada por estar lá e era só isso. Só que elas agem de uma forma como se elas não pudessem ser votadas, né? É bem chato a gente ter que ver isso entre as irmãs. E aí eles começaram a aprofundar a conversa, e aí os dois disseram assim que as alianças na casa também vão mudar. Disse assim a Tamires que ela tem muita dificuldade em confiar nas pessoas que estão ali no BBB, que é muito difícil ela confiar nas pessoas ali. Disse Tamires: é muito difícil aqui você realmente confiar nas pessoas. Só que você não está no jogo onde você precisa confiar necessariamente nas pessoas. Você precisa confiar nos seus próprios instintos, Tamires. Não é nas pessoas que você tem que confiar, mas nos seus próprios instintos. E aí ela começou a falar ali que é muito difícil ela perceber como as coisas estão, é muito difícil perceber ali para onde as coisas estão indo e tal. Ela começa a dar também aquela vitimizada, né? Também começa a dar uma certa vitimizada, começa a encher o saco, né? Vocês sabem que é sempre o mais do mesmo. Aí ela ficou com toda essa ansiedade aí. O Mike também disse ali que o pessoal do anos 50 é que iam se fortalecer. Aí também teve um outro momento que as meninas, a Renata e a Eva, estavam falando ali, né, que uma delas não se sente tão forte assim. Só que aí a Renata disse que a Eva era forte. Aí a Eva disse que também achava que a Renata era forte. Mas as duas disseram que elas estão com medo de enfrentar algumas coisas dentro desse jogo, que elas também estão com medo de enfrentar algumas situações que elas estão vivendo ali, e que as únicas pessoas que elas confiam são nelas mesmas. E aí elas dizem que elas foram escolhidas para estar na festa por um motivo, que elas precisam encontrar um equilíbrio entre a justiça e a estratégia do jogo. Disse aí uma delas que elas são muito justas, que elas querem ser empáticas com todo mundo, só que isso aí é um jogo e que elas têm que pensar que, por mais que seja difícil, é o que é um jogo e fim. Foi só isso também, né? As meninas falando só disso aí já tava até chato. Enquanto isso, lá no banheiro, tava a Graciane, a Tamires e a Vitória. E aí, no começo da festa, o que foi que aconteceu? A Tamires decidiu se aproximar do João Pedro e aí ela dançou agarrada com ele. Só que depois, lá no banheiro, a Graciane disse assim, que rola um ciúmezinho entre as meninas, a Eva e a Renata. Aí a Tamires confirmou que também percebeu os olhares de ciúme. A Vitória também ali fez uma pergunta.
de quem é que elas estavam falando. E aí a Tamires responde que era da Renata. E aí a Tamires disse assim: elas ficam putas da vida. Viu a cara dela agora? Eu estava com o Mike e ele disse que ela nem respondeu, se referindo ao que aconteceu ali na festa. E disse ali que a Renata não escondeu o incômodo de ver Tamires dançando com o João Pedro. Gente, foi só isso, tá? A festa foi só isso, tá? Eu ainda tô conseguindo te resumir a festa em pouco mais de 20 minutos, tá? Não rolou muita coisa de interessante ali. Teve lá o João Pedro depois, que ficou chateado com o irmão, fizeram uma brincadeira com ele. A Camila não conseguiu cumprir o desafio e foi dormir. Ela literalmente dormiu, tá? Ela roncou, ela dormiu tanto que ela roncou. Dormiu tanto que deu pra gente ouvir. E depois todo mundo foi dormir. A festa terminou, era 5 horas da manhã, tá? Acho que era mais 5 e alguma coisa. Durou 7 horas a festa. A Camila dormiu aí 7 horas. Conseguiu abrir um dos baús, mas ela não tinha encontrado as chaves na ordem certa, né? Que era a chave 5, a chave 4, a chave 3, a chave 2 e a chave 1. Ela encontrou a chave 5, depois ela encontrou a chave 3 e a chave 2. Ela não tinha como abrir os outros baús, né? Então ela ficou ali simplesmente dormindo, desistiu. Quando ela saiu de lá, a Tamires estava numa ansiedade. De fato, dava para ver aí, a Tamires ficou bastante ansiosa com a demora da irmã em voltar para casa. E aí, quando a Camila voltou para casa, 5 horas da manhã, ela entrou ali já com aquele negócio, papo reto. Que não é nada reto, né? Vocês já perceberam que ela não tem papo reto algum. Aí ela entra ali, depois de 7 horas nessa dinâmica, e aí ela disse que não conseguiu completar o desafio do barrado do baile, e aí ela até falou, não era um quebra-cabeças, era uma piscina de bolinhas. E aí ela disse ali que eram muitas bolinhas, e ela tinha que achar 5 chaves dessas bolinhas, que ela só achou 3, depois ela parou e ela admite, eu desisti de procurar. Ela estava muito frustrada com isso, estava muito chateada, mas ninguém também dentro da casa deu importância, tá? Todo mundo ali foi dormir. E aí ela disse ali que ela queria entender qual era a métrica que eles tinham usado para colocar ela. Também ela disse assim, sobre a possibilidade dela voltar para a festa. Se eu conseguisse abrir, eu já tinha pensado, eu vou sair, vou beber uma cerveja, vou comer e vou entrar. Se ele falasse alguma coisa comigo, eu ia falar. Se você me vetou da festa, é porque eu não faço diferença para sua festa. Então, eu não quero ficar aqui, disse Camila. E aí ela disse que aí sim que o menino ia ficar com raiva dela. Eu acho que não, né? Porque se ele te vetou, ele não ia ficar com raiva. E aí ela disse que não consegue mais entender como as pessoas estão julgando ali dentro do jogo, que ela não está conseguindo entender qual é a métrica das pessoas para isso. Aí a Tamires disse que a métrica de todo mundo ali é não se comprometer e que diferente ali das outras vezes o que aconteceu, a situação era só mesmo todo mundo ir em cima do que era mais fácil. E aí começou toda a vitimização da moça, né? E aí, como os irmãos gêmeos brigaram, o João Gabriel ficou ali chateado, ele entrou no quarto do líder, pegou as coisas no claro do líder, dizendo que ele não queria mais falar com o irmão. Disse ele assim, nunca mais fala comigo. E aí a Renata tentou amenizar a situação, mas não teve jeito. Ele arrumou as malas dele, e aí quando o João Pedro percebeu que o João Gabriel já estava decidido a ir embora, ele também não fez muita coisa, não. E aí ele disse ali, o João Gabriel, no dia que eu fui líder, eu não fiz isso com você. E aí o João Pedro disse, eu não te mandei embora, nem estou te mandando embora. E aí o João Gabriel disse assim, comigo você não fala nunca mais. E aí ele bateu a porta, saiu e tal. E ele foi dormir no quarto fantástico. Tudo por causa de um chapéu. Esse foi o momento mais... o ápice da festa. O momento mais dramático da noite, né?
Gente, foi só isso, tá? Eu acho que a edição do programa hoje na televisão não vai nem ter o que mostrar, porque foi só isso. Não teve movimentação nenhuma, assim, uma conversa interessante de jogo que a gente possa contar para vocês, porque foi só isso, tá? Foi só isso. Hoje de manhã teve lá o Beija-Flor, o bloco lá, o bloco não, né? A escola de samba Beija-Flor, o neguinho da Beija-Flor e a bateria da escola de samba entraram dentro da casa, eles acordaram ali, e aí deram lá os adereços, fizeram lá toda uma coisa de carnaval, num show exclusivo, cantaram, dançaram, se divertiram e tal. Gente, foi só isso, tá? Não teve muita coisa. Depois teve um outro momento ali que foi justamente as irmãs comentando ali sobre a próxima possibilidade de alvo delas. Deixaram claro, né, pelo menos nesse momento, que a próxima possibilidade de alvo seria justamente a Eva e a Renata. Aí a Tamires contou que as duas não gostaram de ver ela dançando com o João Gabriel, com o João Pedro na festa e tal. E aí a Camila disse que se ela pegasse a liderança, ela ia fazer um movimento que ninguém ia entender. É tipo assim, elas fazem tanta promessa que no final as coisas não andam, né? É tanta promessa que continua no mais do mesmo. Aí o João Pedro, o João Gabriel foi lá tomar banho no quarto do líder, né? Ele disse que não queria nunca mais falar com o irmão, né? Mas o irmão é assim. Ele entrou lá no quarto, tomou banho, depois ele saiu e os dois se desculparam um pouquinho tempo depois, né? Não foi nada tão demais. O clima ficou tenso ali. O João Pedro recebeu o irmão de braços abertos. Foi só isso, tá? Ele realmente, assim, os dois são irmãos gêmeos, os dois são muito parecidos até nisso. Aí depois a Tamires disse ali que ela precisa, eles ali, as três, não podem falar nada com a Daniele. Disse elas que a Daniele não joga com elas, já excluíram a Daniele ali de qualquer possibilidade de aliança. Disseram também que, por mais que Daniele nunca tenha falado nada do que está acontecendo no quarto para o pessoal do anos 50, é melhor ter uma certa reserva com ela. E aí elas não iam contar mais nada lá para Daniele e tal, que era para ficar só entre as três. E aí a Camila disse que a movimentação dela, que ela ia mexer com todo mundo, que ninguém ia entender nada. Deu a entender que ela só indicaria a Eva pro paredão, o que também não é nada demais. A Tamires também contou pra Camila aí sobre a conversa que ela teve com o Mike na madrugada. E aí depois começou a falar ali que a Eva e a Renata estavam com ciúme lá, de, de, de ver ela dançando com os gêmeos e tal. E que a Eva e a Renato acreditam que ele fala sobre jogo com as meninas lá do Quarto Nordeste. E fala, tá? Ele fala, só não é tão explícito, mas eles falam, tá? E aí teve um outro momento aí que as próprias bailarinas lá comentaram isso, né? Que a relação do Mike com elas é uma relação para elas terem um pé atrás. E aí depois a Camila disse que incomodou sim o que aconteceu lá na festa, que os meninos ficaram incomodados e no final das contas, tá? Foi só isso, gente, foi só um pouquinho do mais do mesmo, tá, gente? Um pouquinho ali do mais do mesmo. Vocês já perceberam que esse elenco aqui não quer entregar as coisas, né? Aí teve um outro momento que a Camila começou a chorar, se vitimizar. Eu sei, assim, eu contei pra vocês ontem que ela faria isso. A Camila faz isso numa tática de manipulação. Isso é uma forma dela manipular. É uma forma dela dizer para os outros que ela está sendo colocada em lugares que ela não quer estar, sendo que ela nunca foi colocada lá. Quem está se colocando nesses lugares é ela mesma. Só que ela não é capaz de admitir isso. E ficou ali chorando, se vitimizou, tal. Gente, foi só uma vitimização assim sem sentido. Teve outro momento que a Delma disse que, não, que era melhor ali fazer companhia, as pessoas fazerem companhia para Dona Vilma, porque a Dona Vilma estava sozinha lá e tal. Enfim, também não foi muito interessante isso. E aí, depois disso, a liderança do João Pedro chegou ao fim.
E aí ele recebeu da enquete do público como deu sono. Ele também fez pouco caso, não ligou, tá? A única coisa que ele disse pro irmão dele que se ele tiver um veto, ele vai vetar a Aline, porque ele quer proteger o irmão dele. E que ele vai proteger o irmão, mesmo que eles estejam brigados, ele vai proteger o irmão, ele não vai deixar de proteger o irmão. Gente, foi só isso, tá? O dia hoje no BBB foi só isso, não teve graça nenhuma. Foi um dia de pouco conteúdo, vocês viram aqui. Consegui falar de conteúdo para vocês em 35 minutos de programa, tá? Foi só isso mesmo que aconteceu lá. Não teve grandes movimentações, mas hoje tem a prova do líder, né? A gente já sabe quem são os vetados da prova do líder por enquanto. Eu realmente não lembro se tem um veto do líder na prova de hoje. Eu realmente não vou me lembrar disso, tá, gente? A dinâmica foi completamente diferente, tá? Mas o Mike e a dona Vilma já estão vetados. Eles não vão fazer a prova. Eles estão achando que vai ser uma prova de resistência. Até o momento que eu estou falando para vocês aqui, até o momento que eu estou conversando com vocês, tá? A Globo não soltou nenhum release sobre o que vai ser a prova do líder, sobre o que a gente vai encontrar na prova do líder hoje, tá? Eu tô abrindo aqui, antes da gente encerrar esse programa, o site lá do G-Show, o site do BBB, para ver se tem algum spoiler do que vai rolar na prova do líder, tá? Mas nesse momento, até agora, não tem nada. E aí eu também tô olhando aqui em alguns perfis para a gente ver como é que as coisas estão, tá? Só para lembrar para vocês, tudo que eu te contei aqui, eu até fiz um resumo com mais profundidade lá no faropop.com. Você pode dar uma olhadinha lá que você vai ver o que tem. Lá no faropop.com você pode dar uma olhadinha. Tá todo resumido lá do que tá acontecendo no BBB. Eu fiz todo esse resumo ali, fiz tudo o que tava acontecendo dentro da casa, tá? Mas por enquanto, gente, não tá acontecendo nada ali dentro. Por enquanto tá bem fraco, tá? E aí, uma única coisa que surgiu agora, antes de eu encerrar para vocês, é na Choquei. A Choquei colocou aqui uma notícia, eu vou mostrar para vocês, tá? Que vai ser interessante se vier a acontecer. Olha aqui na Choquei. Vamos ler juntos aqui e aí vocês vão comentar aí para mim. Direção do BBB 25 está avaliando eliminar um participante diretamente pelo Big Fone, diz o portal IG. Segundo um burburinho interno, duas propostas estão na mesa. A primeira é a mais radical. Prevê que o participante que atender ao Big Fone receba a instrução de ir imediatamente ao confessionário, sem se comunicar com ninguém. Chegando lá, ele seria informado de que está eliminado do jogo e sairia da casa sem direito a despedidas. A segunda ideia sugere que quem atendeu o Big Fone tenha a missão de indicar alguém em sigilo. Outro participante pode deixar o programa sem passar pelo paredão. O escolhido seria chamado ao confessionário e lá receberia a notícia da eliminação. A dinâmica está dividindo opiniões nos bastidores, com alguns defendendo a inovação extrema e outros temendo uma repercussão negativa. Assim, gente, eu vou ser sincero com relação a isso. Se eles não tentarem fazer isso, é realmente complicado. Eu tentaria. Eu, de fato, tentaria, sim, essa ideia. Ia causar um desconforto para eles lá dentro? Iria, mas pelo menos eles iam saber que o jogo tá parado, que o jogo não tá rolando, né? É uma ideia que seria interessante se eles fizerem isso. Mas do jeito que tá também, né? Vamos ser sinceros, esse elenco também não vai fazer muita coisa, esse elenco não vai sair do lugar. Eu tô olhando aqui o perfil de alguns que estão mais ligados, de algumas pessoas que estão mais ligadas ali, mas não tem nenhum spoiler da prova do líder, não tem nada aqui que a gente possa falar sobre a prova do líder, tá? Então, acredito que não será de resistência. Mas, enfim, coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá, gente? Então, depois da prova do líder, a gente volta aqui ao vivo, tá? Ao vivo, porque a gente tem conteúdo para fazer um vídeo ao vivo. Porque não adianta eu fazer uma live com vocês sem ter conteúdo. E eu também precisei desse tempo para resolver algumas outras coisas que eu precisava, tá?
No final das contas, é isso, né? Vamos ver no que é que vai dar e qual é a decisão. Só sabemos de antemão que não haverá uma repescagem. Coisas que nós vamos descobrir ali, talvez uma casa de vidro. Quem sabe, né? Talvez ainda dê tempo da Globo dar uma melhorada nisso. Mas daqui a pouco a gente tá de volta e conta mais pra vocês, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.